Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo novamente ao canal. Vamos dar início aos nossos estudos sobre as profecias do tempo do fim. Em especial, vamos começar esse estudo pelo livro do profeta Daniel. Quando nós estudamos profecias, nós vamos ver que dentro do meio cristão existem várias vertentes de interpretação e modos de fazer essa interpretação. Então, nós não vamos focar em estar apresentando essas vertentes e esses modos ao longo dos nossos estudos. Eu vou estar apresentando para os irmãos porque eu considero tal alguma vertente ou algum modo de interpretação mais coerente, em detrimento a outros modos de interpretação. Mas vamos fazer isso ao longo dos estudos. Não vamos ter um estudo somente para falar sobre essas coisas, não. Amém? Para fazer os nossos estudos, nós vamos estar falando, usando alguns livros, em especial o livro do Apocalipse, naturalmente, livro do profeta Daniel, sermão profético de Cristo, Mateus 24, Marcos e Lucas, cartas do apóstolo Paulo e Pedro, livros de profetas em geral, em especial dos profetas menores e salmos proféticos. Não que os profetas maiores não sejam importantes, mas é porque os profetas menores eles possuem poucos capítulos e nesses poucos capítulos temos grandes informações. Amém? Vamos usar também algumas chaves proféticas, que abrem a porta para a revelação. Então, dentre elas, as festas judaicas, a tipologia do primeiro e do segundo templo, a lei de Moisés como sombra de coisas futuras, a história do Israel literal, as duas casas de Israel. Essa é uma chave tremenda que poucos têm acesso a ela. Então nós vamos estar trabalhando com essas chaves para poder alcançar um entendimento mais profundo da profecia. Amém? Aqui eu apresento aos irmãos um mapa mental do livro do profeta Daniel e a sua ligação com vários outros profetas e também com o Apocalipse. Naturalmente que eu vou estar apresentando essas coisas ao longo do tempo, para que os irmãos possam entender esse mapa profético. Eu não vou estar focando nele nesse momento. A única coisa que para a gente importa nesse momento é que no livro do profeta Daniel nós vamos ver que Daniel capítulo 2, ele é explicado por Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, ele é explicado pelo capítulo de Daniel, capítulo de número 8. E Daniel 8, ele é explicado por Daniel 9. Então você vai ver que as profecias de Daniel, elas não são separadas. É como se fosse um acréscimo e um conteúdo para que Daniel pudesse entender aquilo que Deus estava revelando. Nós vamos ver também que a partir do Daniel, do livro do capítulo 10 de Daniel, 10, 11 e 12, nós vamos ver que esses três capítulos eles vão estar explicando e dando detalhes sobre todas essas profecias que estavam em Daniel 2, 7, 8 e 9. Então, o 10, o 11 e o 12, para que ele possa ser entendido, primeiro tem que entender Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9. Amém? Então nós naturalmente vamos começar o nosso estudo de Daniel capítulo de número 2. Algumas das informações que eu vou estar falando para os irmãos aqui, eu vou estar passando um complemento de entendimento. Naturalmente, como que eu sei dessas coisas? É por causa dos outros capítulos. Tá? Nós não vamos estar vendo esses outros capítulos nesse primeiro estudo, mas à medida que nós formos caminhando, os irmãos vão entender por que eu cheguei a determinado entendimento da profecia. Amém? Então, o nosso texto base para nós começarmos o nosso estudo é Daniel capítulo de número 2, do versículo 31 ao versículo 45. Então, nessa parte da profecia, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E Nabucodonosor, ele teve ali uma perspicácia tão grande que ele virou para os magos da região e falou: olha, eu quero que vocês me dêem o sonho e me dê também a interpretação.
Então, para que ele tivesse certeza da interpretação, ele pediu que os magos da região também informassem a ele qual que era o sonho que ele teve. Naturalmente, ele sabe qual que era o sonho, e ele estava fazendo um teste, né, para ter a convicção de que a interpretação era verdadeira. Naturalmente, nenhum dos magos conseguiu entender nem saber qual foi o sonho de Nabucodonosor, porque essas coisas só o Senhor dos Exércitos sabe. Só ele é capaz de sondar o coração dos homens, né? Então, ali naquela província da Babilônia, vivia ali Daniel, e Daniel foi colocar diante do Senhor, né? Buscar diante do Senhor a resposta, junto com seus amigos. E aí Deus foi e revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor e a interpretação deste sonho. Nós vamos ver que esse sonho de Nabucodonosor, ele é como se fosse um relógio profético do tempo. Então, quando o servo de Deus tem esse relógio profético do tempo na sua mente, ele não fica confundido com interpretações erradas. Aqui nós temos um grande relógio profético. Então, nós vamos estar estudando essa profecia para que a gente possa entender esse relógio profético. Amém? Então, Daniel 2 diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Feriu a estátuas nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cuja mão foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dormissem sobre ele. Tu és a cabeça de ouro. Então aqui tem uma informação importante. A cabeça era o reino da Babilônia. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo que quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, artelhos é a palavra etzba em aramaico, que significa dedos do pé. Então, ele está apontando para os dedos do pé. Quanto ao que viste dos pés e aos dedos do pé, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro. Será um reino dividido, contudo haverá nele alguma firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, com os artelhos dos pés, os dedos dos pés. Eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por parte o reino será forte, por parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante a casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses reis, qual reis? Que ele está falando? Dos dedos. Então ele está apontando que nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o barro,
o bronze e o barro, a prata e o ouro. Ó grande Deus, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então veja, Deus deu um sonho para Nabucodonosor e você vai ver que ele sai desde a cabeça. Ele viu uma estátua, né? É uma imagem que quando você vai ler a palavra você vai entender que essa é a imagem da besta, né? Então tá lá na cabeça de Nabucodonosor, né? Ele é a cabeça dessa imagem, então ele é a cabeça dessa estátua. Só que após ele vai surgindo outros reinos, né? Até que quando os dedos dos pés dessa estátua são formadas, Deus vai pegar uma pedra e vai jogar nos pés, onde tem os dedos, naturalmente. E toda a estátua vai se destruir, formando um reino que jamais terá fim. Então veja, Deus colocou um relógio. Qualquer profecia, interpretação de profecia, ela tem que ser inserida nesse relógio. Caso contrário, a interpretação está errada. Deus não pode dar uma interpretação que ele joga o relógio profético que ele colocou errado. Ele não fará isso, né? Ele jamais dará uma profecia que leva a palavra dele à contradição, ou outras profecias que ele deu à contradição. Então ele definiu uma ordem, né, onde de um reino se levantaria outro reino, que depois se levantaria outro reino, depois se levantaria outro reino, né? E no final teríamos um reino dividido, ou seja, não teríamos um grande império, teríamos um reino dividido entre nações. E ao final dessa divisão dos reinos, teríamos os dedos do pé da estátua, né? No caso, 10 dedos, 5 em cada perna, né? Então você vai ver que aqui eu tenho uma ilustração dessa profecia. Então Nabucodonosor ele viu uma estátua, e Deus vai revelando através de Daniel que essa estátua ela é uma tipologia dos tempos. Basicamente uma tipologia dos tempos, né? Então todo entendimento da profecia tem que estar encaixado na tipologia dos tempos. A pedra que depois se transformava em uma grande montanha, ela era jogada nos pés. Então uma coisa que isso nos traz grande entendimento é que para que a pedra fosse jogada, primeiro toda a estátua tinha que estar formada. Não é possível Deus jogar a pedra, por exemplo, no ventre, né? Ele não faria isso, porque ele mesmo profetizou que a pedra viria quando até os dedos dos pés estivessem formados. Então há uma sequência profética. E quando nós temos essa sequência profética na nossa mente, nós não erramos em várias interpretações. Amém? Então, eu posso afirmar aqui para os irmãos o que são cada um desses reinos. Naturalmente que essas informações não estão em Daniel capítulo de número 2. Né? Nós vamos ver que essas informações elas vão ser completadas depois. Então, nós temos que depois ler Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. E por fim, Daniel 10, 11 e 12. Né? Mas naturalmente que eu posso afirmar para os irmãos essas informações por causa das outras profecias. Então a cabeça nós sabemos que é a Babilônia, Nabucodonosor. Depois da Babilônia nós vamos ver que quem assume o poder, vamos dizer assim, o império que toma o poder são os medos e os persas. Um império duplo, dividido, uma aliança de 2 reinos. Por isso são os braços, né? Os braços significam 2 reinos que se uniram e formaram um império. Depois se levanta o Império Grego, né? Depois dos medos e os persas se levanta o Império Grego. Após o Império Grego, nós sabemos que se levanta o Império Romano, né? E as características do Império Romano elas vão se estender até o tempo do fim. Porque quando você vai para os pés, você vai ver que ele é em parte em barro, mas ele é em parte em ferro. Então, a firmeza do ferro está presente. Então, quando nós olhamos para as leis do mundo, elas são muito baseadas nas leis do Império Romano. Até os dias atuais. Essas coisas não mudaram. Né? Então,
a base do Império Romano ela tem uma sequência, né? Quando nós chegamos nos pés dos reinos divididos, nós temos os dias atuais. E ao final da estátua, onde nós temos 10 dedos, nós temos o tempo dos 10 reis. Isso não está descrito, mas está implícito, porque são 10 dedos que vão se culminar também com uma aliança de 10 reinos. Nós vamos ver isso em Daniel, capítulo de número 7, e vamos ver isso também em Apocalipse, né? Então aqui, para você entender esses 10 dedos da estátua, você tem que estar com a mente em Daniel 7 e Apocalipse. Naturalmente que nós vamos ver isso com o tempo. Amém? Quando nós olhamos para essa estátua de Nabucodonosor, algumas informações são importantes. Nós vamos ver que o Império Romano ele tinha 2 pernas, né? O Império Romano tinha 2 pernas. Por que o Império Romano tinha 2 pernas? Porque nós vamos ver que o Império Romano ele começou unificado, mas ele se dividiu. Então ele virou Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então essa divisão do Império Romano, né, foi feita no ano 300 depois de Cristo. Então nós vamos ver que o Império Romano foi dividido e essa divisão culminou em reinos diferentes. Então nós temos 5 dedos da estátua na perna do Ocidente, 5 dedos da estátua na perna do Oriente. Isso é uma informação que também está implícita, naturalmente. Se todos os dedos estivessem em apenas um pé, né, Daniel teria relatado isso, porque seria muito escandaloso, todos os dedos num pé e o outro pé sem dedo, né? Naturalmente ele não falou isso porque a visão ela é simples, né? 5 dedos estavam no pé, 5 dedos estavam no outro pé. Bem? Bom, quando nós olhamos para essa profecia de Daniel, um dos grandes equívocos que existe no meio cristão atualmente é entender algumas coisas de forma equivocada. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele esperava ser arrebatado a qualquer instante no seu tempo, né? Os irmãos vão pegar esse texto baseado, né, em alguns poucos textos. Então, 1 Coríntios 15, 50 a 52, que ele vai dizer assim, ó, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como ele pôs esse texto no singular, né, os irmãos entendem que sim, ele estava esperando ser arrebatado em qualquer hora, no tempo dele, né? Agora, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele não pensava dessa forma, porque ele tinha a mente na profecia. Então você vai ver que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai dar um entendimento mais aprofundado. Ele vai dizer assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, é uma exortação, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Então ele está falando o seguinte, irmãos, no que diz respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, entendam a profecia e mantenham ela na mente. Não demoveis o vosso entendimento com facilidade, nem vos perturbeis quer por epístola, quer por palavras, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando isso porque ele já tinha mandado uma carta para os Tessalônicos, povo de Tessalônica, né? Então ele mandou a primeira carta ao Tessalonicenses, ele fala da vinda de Cristo. E os irmãos eles começaram a entender as coisas erradas, né? Mas por que os irmãos entenderam as coisas erradas? Porque eles estavam presos em apenas pedaços da palavra. Mas o apóstolo Paulo ele tem a mente inteira, ele tem a profecia inteira na sua mente. Então ele vai virar e dizer assim, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade,
o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, quando você lê isso, você entende o que o apóstolo Paulo estava na mente. Ele estava na mente a profecia de Daniel, capítulo de número 11. Então, quando você vai para Daniel, capítulo 11, nós vamos estudar mais à frente, que vai falar do homem do pecado, nós vamos ver que o homem do pecado vai estar em Daniel 7, vai estar em Daniel 8, né? Vai estar representado tipologicamente na imagem que Nabucodonosor enxergou, né? Mas você vai ver que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ou contra todo Deus, ele vai se levantar. Não é somente contra Deus, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Então, quando você entende, você vê o que o apóstolo Paulo está falando, ele estava na mente essas profecias. E ele sabia que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, ela tinha que ser antecedida por duas coisas: a apostasia e a revelação do homem do pecado. Então o apóstolo Paulo sabia essas coisas. Então, quando ele tinha essas coisas na mente, naturalmente ele sabia que para que o Senhor viesse e nós pudéssemos nos reunir com ele, haviam profecias a serem cumpridas, né? E isso é possível, claramente verificável pela profecia que nós acabamos de ler. Daniel, capítulo de número 2, a estátua de Nabucodonosor. A pedra para vir e criar esse reino eterno que jamais teria fim, primeiro toda a estátua tinha que ser formada. Foi Deus que profetizou, não foi os homens. Ele sabia exatamente a sequência do tempo. Então, os irmãos têm que ter essas coisas na mente quando for ler a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a estátua de Nabucodonosor, olha com um pouquinho de cuidado, irmão. Você vai ver que qual era o tempo que vivia o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus? Eles viviam no tempo das pernas. Naturalmente que eles sabiam que para se estabelecer o reino de Deus e a vinda do nosso Senhor, primeiro toda essa estátua tinha que ser formada, tinha que chegar aos pés. Porque a profecia diz que a pedra batia nos pés, não batia nas pernas, né? E quando nós olhamos para a profecia, nós vamos ver algo mais grandioso ainda. No tempo do apóstolo Paulo, só uma perna estava sendo formada. A outra nem havia começado a se formar, porque a divisão do Império Romano, ela só acontece no ano 300 depois de Cristo. Então o apóstolo Paulo tinha todas essas coisas na sua mente, né? Então eu não posso virar e falar que o apóstolo Paulo esperava o arrebatamento na vida dele a qualquer hora, não. Ele podia ter até uma esperança que a profecia se cumprisse, né, no final da vida dele. Mas ele sabia que existia um tempo a ser executado. E quando nós olhamos para a estátua de Nabucodonosor, nós vamos ver que a perna é a parte mais longa do corpo. E isso naturalmente é o que acontece. O Império Romano dura muitos anos, né? E a sua divisão vai demorar um processo muito longo, né? E vai começar a divisão total de todos os reinos. Só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então criou-se um mundo completamente dividido, né? Que tenta se ligar por alianças, mas não consegue formar uma aliança, porque o ferro não pode misturar com o barro, né? Eles tentam se unir, mas não conseguem. Por isso há tantos conflitos entre as nações. Mas nós vamos ver que no finalzinho desse reino de ferro misturado com barro, nós vamos ter os 10 dedos da estátua. Nesses 10 dedos, ali sim nós vamos ter uma verdadeira aliança, né, que nós vamos entender ela no livro de Apocalipse e em Daniel, capítulo de número 7. Então, eu deixo aqui para os irmãos mais um mapa mental do Moed, é o tempo determinado de Deus. Nós já vimos essa palavra Moed no estudo sobre as festas, né? Então nós vamos ver que no tempo determinado de Deus, a estátua de Nabucodonosor é uma representação do tempo determinado de Deus, né? Onde que
vários reinos se levantariam, mas no fim teríamos o reino eterno. Então, nós vivemos atualmente nos pés da estátua e estamos aguardando o quê? A aliança de 10 reinos. 5 na perna do Ocidente, 5 na perna do Oriente. Essa aliança precisa ser formada. Então a pessoa vira e fala assim, olha, o anticristo pode se manifestar a qualquer hora. Agora pode aparecer o anticristo. Nós vamos ver que isso está errado, porque o homem do pecado ele se manifesta só depois da formação dessa aliança de 10 reinos. Então, antes da gente ver essa aliança de 10 reinos, o homem do pecado não se manifesta. E essa informação nós vamos extrair ela de onde? De Daniel capítulo de número 7 e Daniel capítulo de número 9. Então, nós vamos... Sem esses capítulos, nós não entendemos essas coisas. Porque na profecia que nós acabamos de ler, de Daniel capítulo de número 2, essas informações não estão presentes. Mas em Daniel 7 e Daniel 9, essas informações vão estar presentes, dando um acréscimo à profecia tremendo. E aí nós vamos ver que após a manifestação do homem do pecado, segundo a Tessalonicenses, a pedra é jogada nos pés para a formação do que? De um reino eterno, que jamais terá fim. E aí nós vamos ver que nesse reino eterno, ele acontece nele uma divisão entre uma parte que acontece de forma milenar, é o reino milenar messiânico, e o reino que é a eternidade. Essa parte do reino eterno quebrada em duas partes, nós só podemos entender com o livro do Apocalipse. Sem o livro do Apocalipse não dá para entender essas coisas. Aqui nessa profecia de Nabucodonosor não dá. Só a única informação é que uma pedra cai nos pés e aí nós temos um reino eterno, né? Mas quando nós vamos para o Apocalipse, nós vemos essa divisão. Então, mais à frente nós vamos entender essas coisas. A palavra de Deus ela é como se fosse um quebra-cabeça que se une, né? Onde a revelação de Deus ela só se dá com pleno conhecimento das profecias. Eu não posso pegar Apocalipse sozinho, eu não posso pegar Daniel sozinho, eu não posso pegar Oséias sozinho e eu não posso pegar Zacarias sozinho. Todas as profecias estão interligadas. Amém, irmãos? Então, esse é o início do nosso estudo sobre as profecias do tempo do fim. Então, que os irmãos tenham sempre na mente essa sequência do tempo determinado de Deus. Tá bem? A pedra que Deus vai jogar não pode vir nas pernas, não pode vir nos pés, tem que ir somente nos pés, sem a formação dos dedos, tem que ter toda a estrutura formada, porque essa é a profecia que o próprio Senhor deu. Amém? Então, terminamos aqui a primeira parte do nosso estudo sobre Daniel. Nós vimos Daniel capítulo de número 2. Eu trouxe para os irmãos já algumas informações que elas estão vindo das explicações dos outros capítulos. Naturalmente que nos próximos vídeos nós vamos também estar estudando os outros capítulos. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço, tchau!